Fala aí, rapaziada. Hoje é aula de Direito Constitucional, falou? Resolução de questões aí da parte que trata lá de nacionalidade. Eu tô colocando aqui o que geralmente é mais cobrado, falou? Cargos ocupados por brasileiro nato, perda da nacionalidade, naturalização, brasileiro nato. Geralmente é o que é cobrado na prova. Isso aqui é só um complementozinho para vocês darem um norte para vocês aí. Vamos partir para a primeira aqui? Vamos lá, primeira, hein? Aí, a primeira está na tela. Acerca da nacionalidade, assinale a alternativa correta. Vou começar pela letra E. Aos portugueses com residência permanente no país há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos... Não é aos portugueses com residência permanente no país. Isso aqui é aos estrangeiros de qualquer nacionalidade que residam aqui há mais de 15 anos ininterrupto e sem condenação penal. Falou? Então aqui está errado. Ó. Serão brasileiros natos os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Não serão brasileiros natos. Eles são naturalizados. Perfeito? Aqui seria naturalizado. Serão ainda naturalizados, vou botar aqui, ó, os que na forma da lei adquiriram a nacionalidade brasileira exigida aos países, exigida aos originários de países de língua portuguesa com domicílio de 2 anos no Brasil e idoneidade moral. São 2 anos? Não, não são 2 anos não. 1 ano. Falou? A gente vai ver lá no gabarito lá. A letra B. São brasileiros naturalizados aqueles os quais nasceram no estrangeiro, são de pai brasileiro ou mãe brasileiro, desde qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil? Não, cara, que são natos. Perfeito? Que são natos. Vamos para a alternativa que está correta, né? São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do país. Perfeito? Se os estrangeiros aqui estivessem a serviço do país, não seria brasileiro nada. Perfeito? Vamos embora. Correta letra A aqui. Vamos pro gabarito lá. Tá lá, gabarito letra A. Ó. Nato. Os nascidos na República Federativa do Brasil, né? Ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. A alternativa é essa aqui. Eles não podem estar a serviço do país deles. Certo? Não podem. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Também, ó, é caso de brasileiro nato. Qualquer deles, tá? Qualquer ou pai ou a mãe esteja a serviço da República Federativa do Brasil no estrangeiro. E agora vamos para a parte dos naturalizados, ó. Os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de língua portuguesa, de país de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano. É 1 ano, não são 2, lá tá 2. Trocaram, viu? Eles trocam, cara. Isso aqui é o tempo todo assim. Aí vamos lá, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, ó. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Ininterruptos. Sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Eles ainda têm que requerer a nacionalidade brasileira. Lá no consulado e requerer. Aí eu vou entrar no mérito. O Brasil é obrigado a dar? Não, isso aqui é um ato discricionário. Perfeito? Ainda que eles residam há mais de 15 anos, não tenha condenação, e ainda que eles ainda têm que requerer, ainda pode ser negada a nacionalidade brasileira a eles. São atos discricionários. Vou partir para a próxima? Tá aí na tela. Essa é uma parte do direito constitucional que eu gosto muito. São privativos de brasileiros nato. Os cargos. Ele quer exceto. Ele quer o que não é. Isso aqui tem um mnemônico. Eu não gosto de fazer não, entendeu? Mas se vocês quiserem fazer, é o tal de mp3.com. Depois vocês analisam e vejam o que é isso aí. Eu não gosto muito não. Prefiro fazer por
sempre por repetição as questões, e uma hora tu chega lá que fica mais fácil. Ó, presidente e vice-presidente do Brasil, da República, nato e nato. Ele não quer que seja, né? Presidente da Câmara? Sim. Vice-presidente do Senado? Não. Do Senado Federal? Não. Aqui é o presidente. O vice não é. Mas o presidente do Senado é cargo de brasileiro nato. Ministro do STF? Perfeito também. E carreira diplomática? Também é. Agora, o presidente do Senado não é. Um gabarito? Partiu? O gabarito está na tela aí, ó. Gabarito letra C, né? São brasileiros. São cargo de brasileiros nato, na realidade, né? Privativo, né? Presidente, vice, Câmara dos Deputados, presidente, presidente do Senado, ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado. Foi o último a ser incluído aí. 99. Vambora para a próxima? Partiu! A outra na tela aí, ó. Isso aqui é a condição de perda de nacionalidade, tá? Ele vai falar aqui em relação à perda da nacionalidade do brasileiro nato. Mas vamos primeiro no que é vir contado aqui na questão. Tito é brasileiro nato e mora no Brasil, perfeito? Porém, em virtude do seu trabalho, mudará para o país X, onde residirá. Ocorre que, referido país X, impõe, por meio de suas normas, como condição para a permanência de seu território, a naturalização de Tito, certo? O que será feito por ele. Nesse caso, Tito vai perder a nacionalidade dele? Primeiro que ele vai perder, porque não foi voluntária a mudança de nacionalidade dele. Então vamos lá, terá declarado a perda? Não, não vai ter declarado a perda. Se permanecer no país por mais de 15 anos, um ano contínuo, não fala isso. Ele não perderá a nacionalidade dele. Não perderá. Não perderá sua nacionalidade brasileira apenas se voltar? Não, cara, tem isso aqui não. Optar dentro do prazo de um ano, não existe isso lá não. Vocês vão ver. Não existe isso não, tá? Realmente ele não perderá. Mas não é por isso não. Será declarada a perda da nacionalidade brasileira assim que adquirir outra nacionalidade? Não. Existem umas condições aqui para ele não perder. Ficará com a nacionalidade brasileira suspensa? Não existe isso aqui também não. Mano. Suspensão de nacionalidade, não tinha visto não. Vamos pro gabarito? O porquê que é a letra B? Vamos lá. Tá aí o gabarito, ó. B, ó, tá vendo? Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro. Isso aqui é a perda da nacionalidade, ou seja, se diz respeito ao brasileiro nato. Perfeito? Adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária. Se ele quisesse por conta própria, ele iria perder a nacionalidade dele. Mas não foi o caso. Foi por imposição do país que ele foi residir. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos ocupados aqui embaixo. Ó. Letra A. De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. De imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Essa aqui é o gabarito que está lá. Então, fixa isso aí. É assim que cai na prova. Não cai de outro jeito. Valeu? Então vamos para a próxima. Olha lá, a próxima está na tela aí. Ó. Em relação à nacionalidade também, ó, determina que são privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República. Perfeito. Presidente da Câmara dos Deputados? Perfeito. Presidente do Senado? Perfeito. Assim como os ministros do STF? Perfeito. Aí quebrou. Ministro do STJ não é. Tem até um ministro aí que eu não lembro qual é a nacionalidade dele, que é o ministro Felix Fischer. Acho que, se eu não me engano, ele é alemão. Salvo engano, me perdoa se não for. Que ele é ministro do STJ e ele não é brasileiro nato. Vamos para B? Perde a nacionalidade brasileira aquele que adquirir outra nacionalidade sem exceções? Não, as exceções estão na questão anterior. Está lá. É considerado brasileiro nato a pessoa nascida na República Federativa do Brasil, ainda que de país estrangeiro a serviço do seu país? De forma nenhuma, mano. Eles não podem estar a serviço do país deles. Aí seria nato. Os estrangeiros aqui residentes há mais de 10 anos? Não tem, é 15, tá? Vou logo avisando. Ininterrupto
e sem condenação penal podem requerer a cidadania brasileira tornando-se brasileiros naturalizados? Não, 10 anos não, que são 15. Vou botar de cara aqui. 15. Certo? E a letra E, que vou até marcar de cara que provavelmente está correto. É brasileiro nato? Aquele nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ou o pai, ou a mãe, ou os dois. Fechou? Vamos pro gabarito? Vamos para lá. Partiu. Eu tenho até a fundamentação dela aqui toda. Olha lá. Letra A tá errada porque ministro do STJ não é privativo de brasileiro nato. A B, existem as exceções, certo? A C, não pode estar servindo seu país. Nesse caso, ele não será nato. Eu falei lá. A CF exige residência por mais de 15 anos. 15 anos, não 10. E a última que é certa. São brasileiros natos, nascidos no Brasil estrangeiro, de pai brasileiro ou brasileiro. Desde qualquer deles esteja da República Federativa do Brasil. Partiu, pô. Tranquilo. A quinta já está na tela aí. Rubem, filho de pai brasileiro e mãe ucraniana, nasceu na Ucrânia, no período em que seu pai Jacó atuou nas forças de segurança durante a guerra entre esse país e a Rússia, ou seja, entre Ucrânia e Rússia. Considerados apenas os dados fornecidos nessa situação anteriormente descrita, pode-se afirmar que no Brasil, vamos começar pela letra D, Rubem poderá ser eleito para o cargo de presidente da Câmara? Não pode, nós vamos ver por que ele não pode. Rubem somente poderá ser extraditado em caso de crime comum ou de comprovado envolvimento de tráfico ilícito entorpecente? Não, cara. Em caso de crime comum ou de comprovado envolvimento com tráfico ilícito entorpecente? Complicada a questão, é bagunçada, né? Mas vamos lá. Rubem não poderá ser extraditado em nenhuma situação? Claro que pode. Pô. Por que ele pode ser extraditado? Rubem pode ser extraditado, salvo em caso de crime político ou de opinião. Por que ele pode ser extraditado? Porque ele é brasileiro nato. Ele é brasileiro naturalizado. E o brasileiro naturalizado pode ser extraditado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou a qualquer tempo, se comprovado o envolvimento com o tráfico ilícito entorpecente. Falando da C. Ele pode ser eleito presidente da Câmara dos Deputados? Não, porque presidente da Câmara dos Deputados é cargo de brasileiro nato. Ele pode ser extraditado? Pode, porque ele não é brasileiro nato, ele é naturalizado. Mas, em caso de crime político ou de opinião, ele não pode ser. Vamos partir para o gabarito para a gente entender melhor? Vamos lá, é uma questão difícil, tá? Mas a gente entende ela. Partiu, hein? Gabarito. Olha o gabarito na tela aí, gabarito letra A. Destaque-se que, de acordo com o artigo 12.1 da CF, o filho de pais brasileiros que não estejam a serviço do Brasil somente será considerado brasileiro se for registrado em repartição brasileira, competente, tem que ir lá no consulado, ou venha a residir na República Federativa do Brasil e opte a qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. No caso em razão, o não preenchimento desses requisitos constitucionais, Rubem é estrangeiro e no Brasil poderá ser extraditado, salvo em caso de crime político ou de opinião. Complicada a questão, né? É braba mesmo. Ou seja, para ele ser considerado brasileiro, ele vai ter que ser registrado em repartição brasileira competente pelos pais. Ou caso venha a residir no Brasil, na República Federativa, ele opte em qualquer tempo depois da maioridade pela nacionalidade brasileira. Só que ele não vai ser brasileiro nato. Ele vai ser brasileiro naturalizado. E ele sendo brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado. Em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou a qualquer tempo, se comprovado o envolvimento em tráfico ilícito entorpecente. Ele pode ser extraditado por crime político ou de opinião? Não. Questão de prova. Vamos para a próxima? Vamos partir para a próxima aqui. Aí, ó, questão 6. Também é uma questão muito boa, tá? Olha lá, vamos lá. Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais de nacionalidade búlgara aqui
se encontravam a trabalho uma sociedade empresária da área de cosmético. Pergunta que não quer calar. Os pais deles estavam a serviço da República Federativa do país dele lá? Estavam a serviço do país, na realidade? Não. Eles estavam aqui a trabalho em uma empresa particular. Olha só. Poucos meses depois do nascimento, a família deixou o país e passou a morar em caráter definitivo na Bulgária. Quando completou 25 anos de idade, Maria foi acusada da prática de crime. Teve sua prisão decretada e fugiu para o Brasil. A Bulgária requereu a sua extradição. Olha só que barato, cara, que questão barata. Eu já vou dizer para você de cara que ela... Vamos lá, vamos embora. Vamos começar pela letra E. Pode deferir extradição, pois caso Maria tenha naturalização brasileira deferida, isso não obsta a extradição em razão de crime praticado no momento anterior. Primeiro que ela não é naturalizada. Ela nasceu no Brasil e os pais deles não estavam a serviço do país deles lá. Ou seja, ela é brasileira nata. Olha que questão maneira, mano. Ela é brasileira nata, filho. Ela é nata. Vamos para D? Não pode deferir extradição, salvo se Maria, brasileira nata, não, brasileiro nato não pode ser extraditado. For acusado de prática, isso aqui é condição de extradição de brasileiro naturalizado. Só quem pode ser extraditado é o naturalizado. O nato não pode. Valeu? Vamos para C? Pode deferir extradição, não pode, ele é nata. Salvo se o caso versar sobre político, tudo bem. Aqui até não poderia, por causa de crime político ou de opinião. Mas ela é nata. Já que Maria não tem cidadania. Tem sim, tá tudo errado, mano. Tudo errado isso aqui. B. Pode deferir extradição? Não, não pode. Salvo se Maria tiver feito a opção pela nacionalidade brasileira, completou 21. Não faz questão, não faz sentido, mano. Aí é correta. Letra A. Não pode deferir extradição em hipótese alguma, pois Maria é brasileira nata. Ela é nata. Porque ela nasceu no Brasil. Os pais não estavam a serviço do país dele. Se estivesse, ela seria estrangeira, mas não é o caso. O nosso país ela adota duas condições, dois critérios para o brasileiro ser nato. Um é o critério sanguíneo e o territorial. Qual o critério dela ali? Territorial. Ela nasceu no Brasil. Ainda que o sangue dela fosse de pais estrangeiros. Perfeito? Entendido? Vamos para o gabarito? Vamos lá. Primeiramente, olha lá, gabarito letra A, né? Primeiramente, observe que Maria é brasileira nata, conforme a CF, segundo o critério ius solis, direito do solo, critério do solo, fala. Critério territorial, do jeito que você quiser falar. São brasileiros natos, nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro, desde que este não esteja a serviço de seu país, que era o caso, ele estava a serviço de uma empresa particular, mano. Cai direto assim. Nascido no Brasil é brasileiro nato, mesmo que os pais sejam de outro país, ressalvada a hipótese de os pais estarem a serviço do país de origem, o que não é o caso. Atente que os pais de Maria estão a serviço privado, olha isso, de uma empresa privada situada na Bulgária. E isso não a serviço do país de Bulgária. Assim, ele é brasileira nata, não podendo Maria ser extraditada de forma nenhuma. Está lá, artigo 5º, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes. O comum é antes. Comum pode ser praticado antes da naturalização. Pode ser extraditado antes, se praticado crime comum. Ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente, drogas da FIS, na forma da lei. Aqui, ó, é a qualquer tempo. Aqui pode ser a qualquer tempo, antes ou depois. Fechou? Então é isso aí, rapaziada. É assim que cai, é assim que vai continuar caindo. E se tu pegar amanhã, tu não erra mais isso aqui não, hein? Obrigado mais uma vez e tamo junto, hoje e sempre. Muito obrigado aí.